Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o engenheiro Matheus Franco, da Web Laudos Engenharia. Hoje eu vou trazer para vocês uma apresentaçãozinha sobre como calcular o valor de vagas de garagem, uma área muito importante na engenharia de avaliações e que faz parte do nosso leque como avaliadores de áreas que a gente tem que abranger e tem que dominar, certo? E o interessante dessa parte é que não tem tanta bibliografia, não tem tantas fontes, não tem normas que especifiquem o cálculo do valor de vagas de garagem. Então isso daí é feito por outros métodos que eu vou explicar durante esse vídeo. Por isso que eu dividi a apresentação em 4 partes. A primeira, por que avaliar vagas de garagem, por que alguém pediria para saber o valor de vagas de garagem, quais as dificuldades envolvidas nisso. E em segundo, como calcular esse valor, quais são os 3 principais métodos que hoje nós utilizamos para calcular o valor de vagas de garagem. Depois nós vamos ter uma discussão e conselhos práticos e aplicáveis. Essa para mim é a parte mais importante da aula. Não perca, tá? Se você quiser pular para ela, pode pular, porque vai ter uma discussão bem interessante. A parte de engenharia de avaliações não é só a gente seguir procedimentos, seguir um caminho, um algoritmo para chegar no resultado. Depende de muita interpretação, muita abstração com conhecimento técnico. No final vai ser a parte que a gente vai juntar a parte técnica com a parte abstrata e dar conselhos que realmente funcionam, tá? A gente vai discutir sobre o tema. No final, algumas conclusões e informações adicionais aí sobre o nosso trabalho. Bom, por que avaliar vagas de garagem e quais as dificuldades? Bom, os principais motivos são demandas judiciais, quando tribunais pedem que você avalie ou quando você está de assistente técnico para um escritório de advocacia, eles podem pedir que você faça avaliação para contestar um laudo do perito judicial, certo? Isso acontece geralmente quando você tem um imóvel, que é um apartamento ou uma sala comercial, que tem uma matrícula separada da vaga de garagem. Não é tão comum, mas acontece. Geralmente você vai ter uma matrícula de um apartamento com direito a uma vaga. Só que às vezes você vai ter um apartamento e uma vaga em outra matrícula, em outra documentação. Então, quando a gente pede avaliação para tribunais, para justiça, e tem 2 documentos, eles geralmente vão pedir o valor de um documento e o valor de outro documento. Separação de matrículas é o contrário, é quando você tem uma vaga que está junto do seu apartamento e você quer separá-la. Pode ser para vender, pode ser para comercializar, pode ser para atrelar outro apartamento no mesmo prédio que é seu. Isso pode acontecer. Você ter o apartamento junto com a vaga e você querer separar. O terceiro motivo é a comercialização, é você simplesmente querer vender aquela vaga, estando ou não dividida na matrícula, mas você quer saber quanto é que vale, se vale a pena ter esse custo de divisão de matrículas, então você quer saber o valor daquela vaga para vender. E o quarto é a garantia de operações. Também quando você tem uma documentação separada, o banco pode pedir o valor do apartamento e o valor da vaga. Eu estou falando apartamento, mas pode ser vagas de garagem de salas comerciais, pode ser até de condomínios. Tá? Que tem direito a uma vaga ali para visitantes, às vezes acontece isso. Condomínios residenciais unifamiliares, no caso. Alguma dificuldade que a gente encontra na hora de avaliar essa vaga, eu lembro que quando a primeira vez que eu fui avaliar uma vaga, eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tirar o valor daí? Porque não tinha norma. Então tive que pesquisar, tive que me inteirar sobre o assunto para poder dar uma resposta aí para vocês. A primeira dificuldade é a ausência de comparativos. Dificilmente você vai ter vagas para vender no mesmo espaço. E se tiver, talvez seja só uma. Então você não vai conseguir elaborar um laudo a partir de uma observação mercadológica. A ausência de elementos comparativos ela é uma das grandes dificuldades não só na avaliação de vagas de garagem, mas de alguns imóveis em interiores, em cidades que não têm tanta comercialização ou divulgação da comercialização. Outra dificuldade é a pouca bibliografia. Você não tem artigos de validade nacional, de validade ampla, que determinem isso. Eu já encontrei artigos que valem localmente para algumas cidades, para algumas regiões metropolitanas, e eles têm uma boa precisão, são uma boa fonte bibliográfica, mas não valem para o território nacional inteiro. Então, aqueles valores que ali estão dificilmente valerão para o estado vizinho ou para o estado em outra região. Então, a gente pode até utilizar eles para calcular o espaço que a gente trabalha, para basear nossa metodologia naquele trabalho, mas não utilizar aqueles valores, aqueles quantitativos no nosso trabalho. A terceira parte é restrições à comercialização. Você tem uma vaga de garagem em um condomínio,
Geralmente a regra do condomínio é que você não possa comercializar para gente de fora. Você tem que comercializar para moradores e tem que ser atrelado a um apartamento desse condomínio, certo? Então a restrição, você não vai conseguir vender aquela vaga para qualquer pessoa. Essa pessoa vai depender de morar no condomínio e de querer comprar aquela vaga. A comercialização tem que ser voluntária entre ambas as partes. Bom, a quarta dificuldade é a análise de mercado. Como a gente não tem comparação, a gente não tem tanta noção de como é que aquele comércio ali está funcionando antes da gente fazer algum trabalho, alguma avaliação, a gente tem dificuldade de analisar o mercado, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar para vender aquela vaga. A liquidez é muito importante. A absorção pelo mercado vai ser rápida ou demorada? A gente também não sabe. A gente tem que partir de princípios econômicos aí para conseguir analisar o mercado. E como é que eu vou calcular o valor da vaga, finalmente? O ponto que muitos estão esperando. A gente tem 3 métodos. Cada um tem pontos fortes, cada um tem pontos fracos. Nenhum é melhor que o outro, mas eles se completam. O primeiro é o comparativo de dados de mercado, que a gente vai utilizar quando há vagas à venda no mercado local. Ou seja, se naquele condomínio específico, naquele conjunto de prédios, existem vagas à venda, você pode ir lá coletar essas amostras e elaborar seu laudo se baseando na própria NBR 14653, parte 2, de imóveis urbanos, e discriminar o valor dela. Você vai colocar ali um fator de oferta, talvez não coloque, nesse caso, 10%, talvez 5% de comercialização. Você vai ter que estudar para ver qual é o fator de oferta que vai colocar. Vai tirar uma média, vai tratar estatisticamente e vai ter o valor da sua vaga. É bem simples até. Os outros 2 métodos, que são variável inferência e cube, eles já partem de outro princípio. Variável inferência é quando a gente constrói um modelo de inferência estatística. E nesse modelo a gente coloca uma variável vagas de garagem. E a partir de simulações no modelo, a gente vai ver quanto é que um apartamento valoriza por possuir uma vaga de garagem nova. Ou quanto ele desvaloriza por perder a vaga de garagem que ele já possui. Certo? Então, é um modelo bem bacana. Eu já trabalhei muito com ele em contestações judiciais. Tá? Eu gosto, para mim é o meu favorito, porque dificilmente eu já consegui aplicar o comparativo. Tá? Eu prefiro de variável em inferência, mas não é necessariamente uma regra, tá? Não tem norma que diga que ele é o melhor ou que ele é o mais válido, tá? E por último, a gente vai ter o do cube, que é calcular o valor da área equivalente da vaga. Bom, o que é área equivalente? Você já leu essa norma aqui como engenheiro avaliador, você deve saber que ela vai lhe dar coeficiente para o cálculo do valor da área equivalente de alguns ambientes do imóvel. Tá? Então, por exemplo, uma vaga de garagem, se não me falha a memória, é entre 0,5% e 0,75% do valor do metro quadrado básico. Tá? Então, você vai lá na matrícula, na documentação, vai ter a área da vaga, você multiplica pelo coeficiente e multiplica pelo valor unitário daquela construção ali ou do apartamento que você já calculou em algum outro trabalho. E você vai ter esse valor da vaga de garagem a partir da área equivalente dele multiplicada pelo custo unitário básico. Certo? Então são 3 métodos. O problema desse método é que ele não puxa informações direto do mercado. Você está pegando ali só informações técnicas. E às vezes isso faz uma diferença muito grande. Ele é válido, sim, mas aplica-se com cuidado. Não aplica-se ele indiscriminadamente. Bom, sobre os 3 métodos, o comparativo é simples e confiável, porém nem sempre é possível. Como 2 pontos positivos aqui, eu ressaltei a comparação de preços reais praticados no mercado e o modelo de cálculo simples e direto, é aquilo que a gente está acostumado, é fator de oferta, tira a média, calcula a validade estatística. E como pontos negativos, a gente tem poucas vagas ofertadas na maioria dos locais. Tá? Um grande centro urbano como São Paulo ou centro do Rio, você vai ter sim para vender. Mas geralmente a gente não vai achar do jeito que a gente quer. E tem uma comercialização limitada, como eu já falei, a gente não pode vender para qualquer um.
Então a gente tem um número limitado de clientes que eu não sei se vão conseguir absorver aquela vaga em algum tempo hábil. Certo? Bom, variável em modelo. Variável em modelo é um método que vai ter uma execução mais difícil e que vai requerer análises. Como assim? A gente vai participar a partir da análise da valorização ou desvalorização a partir de um modelo de inferência. Isso quer dizer o seguinte: vamos supor um apartamento padrão. Esse apartamento vai ter 2 vagas de garagem. E eu vou vender uma delas. Esse apartamento vai passar a possuir uma vaga. O apartamento que adquirir vai passar a possuir 3. Quanto vai desvalorizar aquele que perdeu a vaga e quanto vai valorizar aquele que ganhou? Pelo modelo de inferência, a gente vai ver que esses valores não são iguais. A desvalorização não é igual à valorização. O que eu vou utilizar como resultado? A média, o da valorização, a da desvalorização? Não tem resultado. Você vai precisar analisar realmente esses 2 pontos e definir o seu valor. Tá? A vantagem dele é que ele permite avaliar diversos cenários. O que acontece se eu vender uma vaga? E se eu vender 2? E se eu ganhar 1? E se eu ganhar 2? Qual é a variação do valor da vaga em vários casos? Ele vai ter essa resposta. Coisa que o comparativo direto não vai ter. Ele vai só te dar um valor que vai ser mais preciso, eu acredito, mas não vai ter tanta análise. E o Cube não vai te dar essa liberdade de análise. Ele vai te dar um valor fixo, baseado no custo unitário básico multiplicado pela área equivalente. Bom, como pontos negativos aqui eu coloquei que os valores não são definitivos. Como eu falei, eles necessitam de análise e necessitam de uma boa elaboração do modelo. Você não pode criar um modelo fraco para chegar numa resposta qualquer. Tem que criar um modelo consistente que siga lá as diretrizes da norma e mais alguns outros pontos, como um bom coeficiente de correlação, um bom coeficiente de determinação ajustada. Enfim, tem que ser um bom modelo para que a resposta seja boa. A área equivalente é calculada a partir do valor do Cube. É simples e prático, tem intervalos previstos em norma, tá? Lá no Cube tem a área vaga de garagem, vale de 0,5 a 0,75, uma área normal. Só que ele nem sempre é confiável. Porque, como eu já falei, ele não tem necessariamente indicadores de mercado. Ele está baseando ali só na construção daquela vaga, no custo de reprodução dela. Então, ele é válido sim, já utilizei, principalmente para apartamentos padrão, mas tem que ser aplicado com cuidado, nem sempre ele vai ser válido, tá? Ou então, se for válido, vai ter algumas deficiências ali, o valor não vai ser tão preciso, mas é um método a se saber e até para comparar com o de variável em modelo, porque ele é muito simples, você faz ele e você compara o resultado. E aí você vê qual dos dois está melhor, qual dos dois estão conversando entre si. É isso aí, a aplicação dele é limitada a certos imóveis, porque, como eu falei, alguns vão ter uma importância grande do mercado. Se forem centros comerciais, você vai ter uma valorização muito grande da vaga. E às vezes o Cube não vai suprir essa valorização. Ok? E algumas discussões sobre o tema e conselhos práticos. Conselho prático 1. Pelo senso comum, o valor da vaga de garagem varia entre 5% a 15% do valor do apartamento padrão. Ou seja, em média, o valor da vaga é de 10% do apartamento padrão. Se tem um apartamento de 500 mil e ele tem uma vaga de garagem, essa vaga deve valer talvez 50 mil e o apartamento sem ela 450 mil. Então, é um princípio básico. Então, quando eu fizer minhas 3 metodologias, eu vou comparar se o valor está dentro desse intervalo de 5 a 15. Se ele não tiver, eu tenho que pensar bastante no porquê. Porque é isso que a gente tem observado no mercado. Certo? Então, mantenha esse intervalo anotado. Geralmente, a resposta vai estar dentro dele. Em média, 10%. Conselho prático 2. Quanto menor o número de vagas, maior a valorização que uma unidade possui. Ou seja, se meu imóvel tem uma vaga de garagem, ele vai passar a possuir nenhuma, ele vai sofrer uma desvalorização maior do que o imóvel que possui 2 e vai passar a possuir nenhuma. Ou se meu imóvel já possui 5 vagas
e passa a possuir uma, a valorização dele é menor do que aquele que possui poucas vagas e vai ganhar mais uma. Então, isso é um ponto a ser pensado, principalmente porque tem apartamentos, principalmente de luxo, que tem 14 vagas de garagem. E aí você adiciona mais uma, não vai aumentar 10% do valor do imóvel. Vai aumentar talvez 1%, 0,5%, porque ele já tem uma quantidade muito grande. A vantagem econômica, física, é muito pequena perto do quadro geral. Então, por isso que eu digo que aquela porcentagem de 5 a 15% é para apartamentos padrão. Não é para qualquer imóvel, tá? Salas comerciais também vão ter uma valorização talvez maior se estiverem em centros comerciais que necessitem de estacionamento. E se não tiverem, também vão ter uma valorização menor. Então, quanto menor o número de vagas, maior a valorização que uma unidade possui. Esse é o conselho 2. Conselho 3, quanto maior a área do apartamento ou sala comercial, menor a proporção do valor da vaga. Como eu já falei, se um apartamento tem 1.000 metros quadrados, dificilmente uma vaga de garagem vai ter 10% daquele valor. Ou sequer 5%. Às vezes vai chegar a 1%, vai chegar a 0,5%, tá? Se for um apartamento muito grande, ou um andar inteiro de sala comercial. Por isso que aquelas proporções não são sempre válidas. É necessário que seja criado um modelo, um comparativo, uma comparação com o CUB, para chegar no valor final do seu laudo. Ok? Então são 3 conselhos muito importantes, eu sempre passo por esse crivo quando eu quero chegar numa resposta. E espero que você também passe a utilizá-los a partir de agora. Por fim, a conclusão e informações adicionais. Meu muito obrigado, tá? Eu sou o engenheiro Matheus Franco da Weblaus Engenharia, aqui tem o meu contato, tem também o contato do engenheiro Luiz Augusto, para quem quiser entrar em contato com ele lá para a região de São Paulo, onde nós temos mais serviço. E se você quiser fazer uma contratação, nós atendemos em todo o território nacional, mais 250 municípios em 23 estados até agora, tá? Nós estamos atuando desde 2020, vamos fazer agora já 2 anos de trabalho. Já tivemos um volume expressivo de avaliações, mais de 50 milhões de metros quadrados avaliados. É uma área muito rentável e se você está começando agora ou já está experiente, espero que você se mantenha, porque nós precisamos de gente competente na área para estar sempre criando parcerias, para estar sempre criando novos horizontes. E tem aqui nosso site, Weblaus Engenharia, tem aqui nosso Instagram. A apresentação de hoje é só uma parte da avaliação de vagas de garagem, pode ver que eu não dei nenhum exemplo, porque existem mais análises a serem feitas, mais coisas a serem avaliadas nesse meio, que nós deixamos nossos treinamentos, onde a gente tem mais tempo, a gente pode conversar com o público aqui. Infelizmente o YouTube ainda não dá essa possibilidade para a gente, nem temos alcance ainda para isso. Mas eu coloquei realmente os pontos mais interessantes para quem quiser trabalhar, vai se deparar com esses pontos, vai conseguir se identificar na hora de fazer o seu laudo, a sua perícia em vagas de garagem. Certo? Aqui embaixo eu vou deixar o e-book O Mercado de Avaliação de Imóveis, que nós escrevemos para quem está realmente querendo entrar no mercado e ainda não sabe como, ou que já entrou, mas não está tendo resultados expressivos nesse mercado. Então baixe ele, se cadastre aí na nossa caixa de e-mail, que nós estamos sempre mandando informações boas para os nossos clientes, para os nossos alunos. E é isso aí, gente. Meu muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, entre em contato conosco se você não gostou de alguma coisa que ouviu, você queria complementar, talvez tenha até uma parte 2 desse vídeo com mais exemplos. Mas por enquanto é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.